Gosto à parte, os Targaryen não são os protagonistas desse mundo. Desde que eu li os livros pela primeira vez, eu me interessei 1000 vezes mais pela lore da Casa Stark e a política do Norte atualmente do que pela lore dos Targaryen e a questão do Trono de Ferro. Inclusive, até hoje eu espero as Luvas de Winterfell e a questão da linha de sucessão do Norte na época de Duncan o Alto. Só que a gente sabe que vivemos num mundo capitalista e dragão dá dinheiro. Juntando isso ao fato de que a gente precisava saber como essa casa decaiu tanto ao longo de uns 300 anos até chegar a Daenerys, ele preferiu focar em Fogo e Sangue. Tirando isso, ele já falou e nós já sabemos que algumas obras à parte poderiam dar spoilers sobre as Oyaf, tanto sobre as criaturas mágicas quanto sobre o próprio enredo político. Juntando isso com o bloqueio criativo que ele teve por causa do Nod Meereen, de ter matado uma personagem que não era para matar, e de não ter feito o salto narrativo de 5 anos que ele queria no começo, eu duvido que ele vai se arriscar a começar a destrinchar a história do Norte, dos Starks, dos Selvagens, dos outros agora. Na minha opinião, por mais que eu goste da lore dos Starks, seria dar um tiro no pé. Seria muito melhor ele terminar os livros primeiro e depois começar a explicar essa questão. Mas se ele está com tanta dificuldade em terminar a obra, seria um passo interessante ele olhar para o passado dos Stark, começar a desenvolver a explicação do que ele quer fazer, e com isso completo, ele conseguiria desenvolver mais facilmente o final da história. Mas isso não vai acontecer, gente, e eu acho que, em parte, isso é por causa do final da série e do contrato que ele tem com a HBO. O que é uma pena, porque eu gostaria muito de ler sobre outras lores sem ser dos Targaryen. Imagine a gente vendo a luta dos primeiros homens com os Filhos da Floresta, e depois a gente vendo a união deles sobrevivendo a longa noite contra os outros, e depois tentando lutar contra os Ândalos. Como era a política nesse tempo? Quantos casamentos existiram entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta? Quantos abusos aconteceram? Quantos troca-peles existiram nesse meio tempo? Quantos Starks foram realmente wargs? Como foram as guerras entre os Reis do Inverno e os Reis Vermelhos? Quem realmente era o Rei da Noite e sua Rainha Cadáver, e como eles foram derrotados? Qual foi o acordo entre o Rei Brandon e Jorah Mormont? O que o berrante dele faz? Como o Norte conseguiu lidar com tantos gigantes? Como e por que as criptas foram construídas? O que diabos tem lá? Como foi formado a Internet das Árvores e quantos segredos tem lá? Realmente existem aranhas de gelo? Quais são as outras criaturas que tem no extremo norte? Saindo do norte, o que acontece em Sotórios? Como os Rhoynares conviviam com o Velho do Rio? Quem foi Lan o Esperto e como ele enganou os Casterly? De onde os Hightower e os Dany vieram? Como eles conseguem se manter relevantes até hoje, e sobre as religiões, as magias e os deuses desse mundo? Dificilmente saberemos porque as pessoas acreditam que o mais importante nesse mundo são os Targaryen e os dragões. E nesse momento, por estar tão atrasado, o Martin não vai tentar mudar isso. Mas por que eu tô dizendo que os Targaryen não são a família principal dessa história? Lembrando que eu tô falando da família em si e não sobre uma personagem específica como a Daenerys. A gente sabe que Daenerys especificamente é muito importante para essa história. Mas veja bem, as pessoas acreditam que os Targaryen são os principais por causa do material adicional que o Martin lançou sobre eles, como Fogo e Sangue. Só que já foi confirmado que Fogo e Sangue não era para existir. Ele era um material secundário para o livro Mundo de Gelo e Fogo. Só que o Martin foi escrevendo milhares de palavras e acabou saindo do controle. E depois seus editores, junto com Hélio e Linda, acabaram comprimindo eles num livro e lançando Fogo e Sangue. E muitas vezes, quando ele fala dos Targaryen e de Fogo e Sangue especificamente, ele fala como uma espécie de aviso. Por exemplo, em 2016 foi perguntado ao Martin por que as instituições políticas dos Sete Reinos eram tão fracas, e ele respondeu que o reino foi unificado com dragões, e a falha dos Targaryen foi justamente criar uma monarquia absolutista dependente dos dragões, porque sem eles bastava um pequeno erro, e os Targaryen não saberiam como manter o trono, e então veria o caos. Já em 2018, ele fala que tentou deixar explícito nos romances, inclusive em Fogo e Sangue, que os dragões são muito bons em destruir, mas que isso não necessariamente permite que a pessoa governe, apenas que destrua. Inclusive, voltando alguns anos, em 2014, ele comparou os dragões a bombas nucleares e deu o exemplo que os Estados Unidos têm a capacidade de destruir o mundo com um arsenal nuclear. Só que isso não significa que eles podem atingir todos os objetivos geopolíticos. E reforça que você pode ter o poder de destruir,
mas ele não lhe dá o poder de reformar, melhorar ou construir. E gostando dos Targaryen ou não, é isso que nós vemos nos materiais adicionais que se focam neles. Eles podem se achar superiores, eles podem ter bombas nucleares em forma de seres vivos, mas no final isso não faz com que eles permaneçam no Trono de Ferro. Até nos capítulos da Daenerys, nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente vê ela tendo que aprender essa lição. E é engraçado que mesmo o Martin focando isso várias e várias vezes, a série simplesmente deixou isso de lado e a Daenerys resolvia tudo queimando as pessoas. E mesmo com o foco neles e na Daenerys, o Martin nunca se referiu a eles como protagonistas da história. Mas existe sim uma casa que ele disse que era protagonista, e muitos não vão gostar. Bem, para quem não entendeu, os Stark são o centro da história, eles são os principais. E vocês podem não concordar comigo, mas é isso que o Martin diz e dá a entender nas entrevistas. Primeiro de tudo começou com os Stark. Ele imaginou muito vividamente um garoto testemunhando uma execução e depois encontrando lobos gigantes. E aí ele fez o primeiro capítulo do Bran. E começou essa saga de Azor Ahai. E aí depois ele é questionado que mesmo ele tendo criado a partir de uma família só, ele ramificou a história para o resto do universo. E aí ele responde que os Stark são o centro da história quando ela começa. Porque tudo começava em um Winterfell com cortes ocasionais para Daenerys, porque ele não tinha como trazer ela para o Winterfell. E aí quando o primeiro livro termina, praticamente todos eles estão em caminhos separados. E aí a história se espalha e cresce progressivamente e ele introduz novos personagens. Só que depois de falar isso, ele fala explicitamente: mas os Stark são o centro do livro e em menor grau os Lannister. Eles ainda são os principais jogadores. E depois ele explica dizendo que se foca em cada ponto de vista e que cada personagem é o herói e protagonista de sua própria história e etc. E aí depois é perguntado sobre ele pegar crianças e colocar em situações e em ambientes adultos e complexos. E aí ele fala que sim, as crianças sempre estiveram no centro disso. As crianças Stark, em particular, sempre foram muito centrais. Bran é o primeiro personagem de ponto de vista que conhecemos, e então conhecemos Jon, Sansa, Arya e o resto deles. E que sempre foi a intenção dele fazer isso. E aí depois ele explica que a vida naquele mundo era dura e que as pessoas tinham que amadurecer muito rápido e etc. Em outra entrevista, o Martin foi questionado sobre quem seriam os Stark, com a analogia de futebol americano. E aí ele fala que, para ele, os Stark são os heróis, então eles seriam os Giants. Depois vocês me explicam aí, porque eu não entendo futebol americano. Mas ele falou que eles seriam os heróis, então deve ser bom, não sei. Já em 2012, quando ele estava escrevendo sobre a primeira e a segunda temporada de Game of Thrones, ele falou sobre Sansa, Arya e Bran. As crianças são uma parte enorme da história, de muitas maneiras a parte central da história, e eu sempre pretendi separá-los e colocá-los em seus próprios caminhos. Em Game of Thrones, Convite para Westeros, George Martin está apresentando as coisas, e aí ele fala: o Winterfell é a sede da casa Stark, que é a família central da série. E eu fui pesquisar e ele realmente fala isso. Em outro momento, quando ele foi questionado se ele sabe o final de suas personagens, ele fala que tem muitas personagens secundários que ele ainda está descobrindo o final, mas que sabe dos principais. E aí ele cita todas as crianças Stark e os principais Lannister. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido com os capítulos de ponto de vista dos livros. Deixando um pouco as teorias de lado, nós temos 5 Starks. 4 deles têm pontos de vista, e além deles, uns 7 personagens que estão ligados ao plot dos Stark no último livro. Dentre eles, a Brienne, que está procurando a Sansa e a Arya e acabou de encontrar a Senhora Coração de Pedra. O Jaime, que foi lidar com os resquícios da rebelião, que ainda estava lutando pelos Starks e depois abandonou tudo para ir com a Brienne achar a Sansa Stark ou encontrar a Senhora Coração de Pedra. A Melisandre, que está na muralha com o Jon, enquanto Stannis está lutando junto com os nortenhos para tirar o poder dos Bolton. O Davos, que foi procurar o Rickon. O Sam, que é amigo do Jon e foi mandado por ele para a Cidadela para que, entre outras coisas, ele procurasse mais informações sobre os outros. E o Theon e a Asha Greyjoy, que estão presos no norte pelos crimes que eles cometeram contra a casa Stark e o próprio norte. Ou seja, basicamente são uns 11 pontos de vista ligados à casa Stark. Enquanto isso, nós temos 2 Targaryen, só um deles com ponto de vista, que é a Daenerys, e uns 6 personagens com capítulos de ponto de vista em volta deles. Dentre eles está Barristan, que está tentando resolver as coisas em Meereen enquanto a Daenerys não volta, Victarion, que está indo até a Daenerys,
Tyrion, que também está perto da Daenerys para servi-la, e encontrou com o Aegon. Quentyn, que estava tentando conseguir um casamento político com a Daenerys para uni-la a Dorne e que pode ou não estar vivo atualmente. Jon Connington, que cuidou desse Aegon e é seu maior aliado, e a Arianne, que está tentando descobrir se esse Aegon é verdadeiro. Ou seja, 7 personagens de pontos de vista ligados aos Targaryen, o que sinceramente é muito bom, porque só temos a Daenerys como uma Targaryen de ponto de vista, o que prova que ela é muito importante, e isso nunca esteve em discussão. A minha questão é que são 11 contra 7. O foco narrativo de mais personagens estão sobre a casa Stark e o Norte do que com os Targaryen. E mais uma vez, eu não estou tentando dizer que a Daenerys não é importante. Ela é importante. Eu só estou dizendo que os Stark têm uma história mais central nos livros, porque eles estão conectados a mais plots e personagens, diferente dos Targaryen, que estavam até o último livro muito distantes de todos os outros. E pelo amor de Deus, gente, o último livro ia ser chamado Um Tempo para Lobos, ou Uma Hora para Lobos, não sei como ficou a tradução, até o Martin mudar para Um Sonho de Primavera. Se depois de tudo isso vocês ainda não acreditarem que a casa Stark é a principal, eu não posso fazer mais nada.